Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, é um prazer compartilhar com vocês. Hoje vamos fazer uma receita caseira e uma maçã, ou seja, uma receita e uma arte. Essa maçã pode se abrir, outras ideias para você, a partir dessa massa, a partir da ideia de amassar o papel. Para começar a nossa arte, a gente faz uma massinha. Eu estou utilizando essa embalagem de cola branca, que tem 90 gramas. Então eu utilizei toda a cola que está dentro da embalagem. Com a mesma embalagem eu vou colocar água e também óleo de cozinha. E aí você vai colocar aos poucos papel higiênico, vai misturar com a mão mesmo, até formar uma polpazinha feita com papel higiênico. Não precisa de tempo para esperar nada, a massa já sai pronta instantaneamente. Feito isso, essa mistura, você vai acrescentar 60 gotas de pigmento amarelo. Eu começo com 50, depois eu coloco as outras 10, tá certo? E apenas uma gota de pigmento verde. Isso mesmo, gente. Vai dar, o tom, a cor amarelo-limão. E aí, quando você for pintar sua fruta, você só vai acrescentar, porque você já tem a base pronta. Olha que legal. Então, se você quiser fazer outras cores utilizando essa massa, não tem problema, é só você fazer, tá bom? Misturou, é hora da gente começar a colocar o amido de milho. Isso mesmo, gente, o amido de milho para dar o ponto da nossa massa. Eu peguei uma caixinha de 200 gramas de amido de milho e coloquei aí dentro. E aí vou colocando aos poucos e misturando. É muito bacana, gente, fazer a massa, porque você nunca tem um ingrediente preciso da farinha ou no caso, do amido de milho. Sabe por quê? Às vezes você consegue imediatamente o ponto e às vezes não. Aí você tem que acrescentar aos pouquinhos, sem medo, sem agonia. Então eu usei 1,5 caixa de amido de milho. Pois é. Então primeiro eu coloquei uma caixa, depois eu coloquei mais meia caixa, né? Se uma caixa tem 200, eu utilizei 1,5 caixa, então eu utilizei 300 gramas de amido de milho. E aí sempre a gente precisa de uma coisinha a mais aqui e ali, um pouquinho de água, um pouquinho de óleo para finalizar. Então você utiliza isso aí, tá bom? E aí você sova bastante e deixa guardadinho em um saquinho plástico. Quando você precisar, é só utilizar, beleza? Pronta a nossa massinha, é hora da gente fazer a nossa maçã. E vamos utilizar, gente, folha de caderno velha. É isso mesmo, vamos reciclar. Quem imagina, que a maçã do papel você consegue fazer uma beleza, uma arte maravilhosa. E eu já ensinei tantas coisas e tenho muito aí para mostrar para vocês. Então eu amassei papel, gente, 8 folhas para fazer essa maçã. E passei fita crepe, certo? Para deixar tudo bem durinho e também para receber a massa, ela não ficar soltando. Você pega um pedaço da massa e vai envolver essa bolinha. Lembrando que você vai juntar, você tem que fechar todo isso aí de massa, não deixe nenhum espaço de papel. Automaticamente, quando você começa a fazer esse movimento, ele começa a criar bolhas por dentro, ou melhor, ar, né? Aí você abre um pouco para sair esse ar e torna a enrolar. Isso acontece muito. E aí, quando você vê que já está tudo ok, você agora vai fazer uma parte, Porque eu não boto muita massa para não perder massa, E aí tem a parte que a gente afunda, que tem a parte da maçã. Então eu coloquei mais um pedacinho de massa. Torno modelar novamente. Se você quiser trabalhar com água, pode trabalhar. Você vai pegando a água com o dedinho, vai esfregando para unir uma massa na outra. Não tem problema. Tá certo? E aí, depois que você deixar tudo lisinho, você vai afundar o seu dedo. Aquela cavidade da maçã. Tá certo? Bem bacana. E outra coisa, se você não conseguir que ela fique toda arrumadinha na parte de baixo, não tem problema. No momento que ela for secando aos poucos, você vai lá e modela mais uma vez, vai embaixo, já que a parte de cima já está um pouco mais ressecado, você já conserta a parte de baixo, certo? Então a maçã fica toda certinha. Então não tenha medo porque quando você está manipulando ela nesse momento, começa a apertar o dedo aqui, ali fica digital, coisa e tal. Mas aí você vem com um pouquinho de amido de milho, gente, esse é o pulo do gato, que me facilitou muito, passando só
pouca coisa, sabe por quê? Ao longo do tempo que eu fui fazendo várias frutinhas aqui, e eu ainda tenho muito mais ainda para apresentar para vocês, se a gente colocar muito amido de milho, quando ela começa a secar, ela racha, entendeu? Então, se isso acontecer com você, é porque você exagerou no amido de milho. Então, você alisou bem, só para tirar aquele molhado da água, certo? Não ficar aquela coisa... Aí eu fui, passei só um pouquinho de amido de milho, sem exagero. E depois, gente, eu resolvi botar um pigmento amarelo em cima, vocês viram? Para deixar a maçã um pouquinho mais amarelinha. Então, já que fizemos tudo isso, a maçã já secou, vamos pintar? Um pouquinho de pigmento vermelho e água. Eu diluí essa água, ou melhor, eu diluí a tinta, né, o pigmento, deixei mais aguada. E com o pincel, de baixo para cima, você vai puxando lentamente, bem leve, para não marcar demais. Não queremos aquela maçã vermelhona. Sabe aquela maçã que você costuma achar na feira, toda manchadinha? Então você começa assim, tá? Se achar um pincelzinho melhor do que o meu, melhor será, certo? E aí você vai dando aquela puxadinha e tal, porque na frente, gente, se você começar do fundo para frente, você vai deixar um espaço da cor amarelo-limão, tá certo? E para finalizar, essa tinta seca rápido. Eu vim com pigmento puro, pigmento vermelho, e faço a mesma coisa lentamente, sobrepondo o primeiro vermelho. Peguei um pouquinho de tinta marrom e coloquei no fundo. Isso é opcional, tá bom? E agora eu começo a fazer os retoques. Em alguns locais que eu achei que precisava de tinta, eu começo a colocar. E se eu achar que precisa tirar um pouco, eu vou lá, esfrego um pouquinho com o dedo, enquanto ainda tá molhadinho, é claro. Ela seca na hora, você tá mexendo ali, pintando e já tá secando. E fica uma fofura. Procura aí um pedacinho, sabe, gente? Um galinho, alguma coisinha que tem em casa. Aí você faz um buraquinho, é super fácil, um buraquinho com um palitinho de churrasco. E introduz aí, mas aí você faz o quê? Você tem que colocar cola branca ou uma cola transparente. Feito isso, se você já terminou sua maçã, vamos deixar ela linda? A dica que eu te dou é utilizar essa cola transparente de isopor. Hoje eu só vou exigir, eu sempre exijo, né, gente? Isopor e EVA. Hoje é só isopor. Você vai passar em toda a maçã, apenas uma demão. Quando ela secar, adivinha o que acontece? Adivinha, gente, o que acontece? Ela dá aquele brilho leve, proteção, só que não deixa aquela coisa artificial. Então eu só passei aí por cima até o meio, deixo secar, depois eu viro a maçã e faço no resto. Se você fizer ela em toda, você vai manchar ela vai grudar em qualquer superfície aí, vai ser uma coisa horrorosa. Então faça aos pouquinhos. Eu fiz uma parte, secou, agora eu faço o restante. E lembrando que para a limpeza do pincel tem que ser com álcool, tá certo? E assim ficou a nossa arte e também a nossa receita.